O segredo do professor Varela. Alex tinha 17 anos e uma teoria sobre a vida em Santa Clara do Sul. Tudo ali era feito de duas camadas. A primeira, visível, era a dos sorrisos no mercado, das missas dominicais lotadas, das festas juninas onde todos se cumprimavam como velhos amigos. A segunda, subterrânea, era um emaranhado de favores trocados, dívidas não ditas e silêncios comprados. Ele aprendeu isso observando o pai, que consertava tratores na oficina mecânica da família e às vezes, recebia pagamentos em forma de sacas de milho ou promessas vagas de ajuda quando precisar. Por isso, quando o professor Varela anunciou no aniversário de 10 anos do cursinho pré-vestibular que vendia as provas para os alunos ricos, Alex não se surpreendeu. O que o deixou paralisado foi a forma como fez. Não foi um escândalo. Não houve gritos, nem denúncias, nem a dramaticidade que se esperaria de uma confissão daquele porte. Varela simplesmente ergueu sua taça de suco de uva barato, porque no cursinho comunitário São Judas Tadeu nem champanhe havia, e disse, com a voz pausada de quem lê um poema: durante uma década eu dei aos filhos dos fazendeiros, dos comerciantes, dos donos da usina, exatamente o que eles já tinham, vantagem. Cobrei caro, é verdade. Mas ninguém questionou os preços porque todos sabiam que o diploma deles valia mais do que o conhecimento. E sabe por quê? Porque o mundo lá fora também funciona assim. O salão de festas da paróquia, decorado com balões murchos e um banner desbotado com os dizeres 10 anos formando vencedores, ficou em silêncio. Não era um silêncio de choque. Era o tipo de quietude que precede um acordo tático. Alex viu os olhos dos alunos ricos, os herdeiros da padaria, do poço de gasolina, da maior fazenda de soja da região, se entreolharem com um sorriso quase imperceptível. Eles já sabiam. Sempre souberam. Só Alex, filho do mecânico, e mais 3 ou 4 alunos bolsistas, aqueles que pagavam com trabalho, limpando banheiros ou distribuindo panfletos, é que pareciam ter sido atingidos por algo novo. Mas não era bem isso. Era como se uma suspeita difusa que sempre pairara sobre eles como o cheiro de mofo nas paredes do cursinho, finalmente tomasse forma. Por que agora, professor? Perguntou Mariana, a filha do dono do supermercado, com uma curiosidade genuína. Ela não estava brava. Só queria entender a lógica por trás da revelação. Varela sorriu, como se estivesse esperando justamente aquela pergunta. Porque hoje completamos 10 anos. E eu cansei de ser cúmplice. Quem quiser me denunciar, que denuncie. Mas saibam, as notas de vocês já estão lançadas. Os ricos já estão aprovados. E os pobres? Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Alex. Os pobres sempre souberam que o jogo era armado. A diferença é que agora vocês sabem que eu também sei. Alex sentiu as mãos formigarem. Não era raiva. Era algo mais perigoso, uma clareza repentina. Ele não era burro. Sabia que as provas do Varela eram suspeitamente fáceis para alguns e impossíveis para outros. Sabia que os filhos dos ricos sempre tinham sorte nas questões, mas ouvi-lo admitir tão calmamente que tudo aquilo era uma transação. Era como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos seus pés e revelado um abismo. Naquela noite, enquanto os outros alunos se dispersavam, uns para comemorar a honestidade do professor, outros para murmurar sobre justiça, Alex ficou. Esperou até que só restassem ele, Varela, e a senhora Cleusa, a faxineira, que varria os restos de bolo do chão com movimentos lentos, como se estivesse apanhando migalhas de dignidade. O senhor acha que isso é justo? Perguntou Alex finalmente. Varela não se virou. Continuou arrumando os papéis sobre a mesa, como se a pergunta fosse retórica. Justo? Não. Mas é honesto. Eu poderia ter fingido que todos tinham as mesmas chances. Poderia ter dado aula sobre meritocracia enquanto sabia que o filho do prefeito ia passar no direito da federal porque o pai dele doou uma ala nova para a biblioteca. Mas eu prefiro que saibam, o mundo não é justo. E se você quer algo, Alex, não espere que ele lhe dê por merecimento. Tome. Alex não entendeu de início. Só quando Varela deslizou um envelope amarelo sobre a mesa é que ele percebeu. Dentro não havia dinheiro. Havia uma prova. A prova do próximo simulado, com as respostas marcadas em vermelho. Por quê? Murmurou Alex, sem tocar no envelope. Porque você é o único que perguntou, respondeu Varela. E porque acho que você é esperto o suficiente para entender que isso não é um presente. É um teste. Alex olhou para o envelope. Depois para as mãos de Varela, marcadas por veias grossas e manchas de tinta. Entendeu então que o professor não estava oferecendo uma vantagem. Estava oferecendo uma escolha. Ele poderia pegar a prova. Poderia usá-la, passar no simulado, talvez até conseguir uma bolsa melhor em alguma faculdade.
Poderia, pela primeira vez, sentir o gosto do privilégio. Ou poderia recusar. E ao recusar, teria que encontrar outra maneira. Alex sorriu. Não porque estivesse feliz, mas porque, pela primeira vez, sentia que entendia as regras do jogo. E mais, entendia que as regras podiam ser quebradas de maneiras que ninguém esperava. Obrigado, professor, disse ele, empurrando o envelope de volta. Mas acho que vou preferir roubar as respostas direto da sua gaveta. Varela ri. Um riso genuíno, alto, que ecoou pelo salão vazio. Isso, disse ele. Isso é que é um aluno promissor. O envelope deslizou sobre a mesa como um peixe morto, a superfície lisa do papel captando a luz amarelada da lâmpada pendente. Varela recolheu-o com um gesto lento, quase cerimonial, como se estivesse guardando não apenas folhas de papel, mas um pedaço de futuro que Alex acabará de recusar. Só não vá se arrepender, disse o professor, os dedos tamborilando levemente sobre a pasta de couro surrado que sempre carregava. A vida tem jeito de cobrar as apostas que a gente faz contra ela. Alex não respondeu. Em vez disso, observou a maneira como a sombra de Varela se esticava pela parede, deformada pelo ângulo da luz, como se o homem tivesse duas faces, uma que sorria, outra que espreitava. Havia algo de predatório naquele riso anterior, algo que não combinava com o tom de cumplicidade. Ou talvez combinasse demais. Ele saiu da sala com a sensação de que acabará de assinar um contrato em branco. O corredor estava deserto, apenas o zumbido dos fluorescentes e o cheiro de cera misturado a mofo. Alex encostou-se à parede, passando os dedos pela textura áspera do reboco descascado. Roubar as respostas da gaveta. A frase soara como uma brincadeira, mas agora pesava em sua boca como uma promessa. Não era sobre trapacear, era sobre provar que podia. A gaveta do professor Varela era trancada. Todos sabiam. Uma daquelas travas antigas de metal escuro, que rangiam quando girava a chave. Alex já a tinha visto abrir uma vez, quando Varela esqueceu a pasta em cima da mesa e precisou pegar um documento. O movimento tinha sido rápido, quase distraído, mas Alex guardara o detalhe. A chave ficava no bolso interno do paletó do professor. O direito. Ele não tinha um plano. Ainda não. Mas tinha uma ideia, e ideias eram como sementes. Precisavam de terra fértil e um pouco de negligência para germinar. No dia seguinte, Varela chegou à sala usando um paletó diferente. Cinza claro, com um fio dourado quase imperceptível no tecido. Alex notou imediatamente. Também notou que o professor passava os dedos pelo bolso direito com mais frequência do que o normal, como se verificasse a presença de algo, ou a ausência. Hoje vamos falar sobre ética, anunciou Varela, escrevendo a palavra no quadro com letras grandes e exageradas. Um conceito fascinante. Principalmente quando a gente percebe que ela é, na maioria das vezes, apenas a moral dos vencedores. Alex não tirou os olhos do bolso do paletó. O simulado seria dali a 3 dias. Tempo suficiente para um plano se transformar em ação. Tempo suficiente para errar. Naquela noite, Alex não dormiu. Ficou deitado na cama, ouvindo o ronco abafado do pai no quarto ao lado e o som distante dos carros passando na rua. A chave. Precisava da chave. Não para abrir a gaveta, isso seria fácil demais e Varela perceberia. Precisava dela para fazer um molde. Para criar uma cópia. Ele se levantou quando o relógio marcou 3h17. No armário, atrás de uma pilha de camisetas desbotadas, guardava uma caixa de metal com ferramentas que havia emprestado do tio anos atrás. Um alicate, uma lima fina, um pedaço de arame. E envelopada em um pano, a argila que roubara da aula de artes no ano passado. Trabalhou no escuro, com a luz da lua filtrando pela cortina suja. Moldou a argila em torno da memória da chave e o formato, sem entrâncias. Não seria perfeito. Não precisava ser. Precisava apenas funcionar uma vez. No dia seguinte, Varela chegou à escola com o mesmo paletó cinza. Alex esperou. Esperou até o intervalo, quando o professor foi ao banheiro e deixou a pasta sobre a mesa. Esperou até que o corredor ficasse vazio, até que o som dos passos se perdesse na distância. Então agiu. Não foi até a gaveta. Em vez disso, foi até o armário dos professores, onde os paletós ficavam pendurados durante as aulas mais quentes. O de Varela estava lá, impecável, como sempre. Alex segurou a respiração, enfiou a mão no bolso direito e sentiu o metal frio da chave entre os dedos. Não a atirou. Não ainda. Em vez disso, pressionou a argila contra ela, tentando captar os contornos. 1 segundo. 2. Depois, devolveu a chave ao bolso, exatamente na mesma posição. Quando voltou para a sala, Varela já estava de volta, folheando um livro com expressão entediada. Tudo bem, Alex? Perguntou, sem levantar os olhos.
Tudo, respondeu ele, sentando-se como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Algo que não tinha mais volta. Naquela noite, com a cópia da chave pronta, grosseira, mas funcional, Alex soube que não era mais sobre passar no simulado. Era sobre provar que as regras eram feitas de papel, e que ele podia queimá-las. Mas havia um problema. Varela sabia. Não havia como não saber. O professor não era o tipo que deixava peças soltas no tabuleiro. E se ele tinha dado a Alex a chance de trapacear, era porque já previa o próximo lance. Alex segurou a chave falsa na palma da mão, sentindo o peso insignificante do metal. Então sorriu, porque pela primeira vez entendia que o jogo não era sobre roubar respostas. Era sobre fazer o professor acreditar que ele as tinha roubado, quando na verdade não precisava. A ideia veio como um relâmpago que não ilumina, mas queima, uma verdade tão óbvia que doía não tê-la visto antes. Alex guardou a chave no bolso, não por precisar dela, mas porque agora ela era um símbolo, não de fraude, mas de uma jogada melhor. No dia seguinte, o simulado começou como qualquer outro. Folhas brancas, canetas escorregando entre dedos nervosos, o cheiro de café frio que alguns alunos insistiam em trazer. Varela circulava entre as carteiras com a postura de um juiz prestes a decretar uma sentença, os olhos cinzentos varrendo cada movimento como se fossem lentes de aumento sobre formigas. Alex não abriu o caderno. Não olhou para o relógio. Não suou. Escreveu. Não as respostas que tinha decorado nos últimos dias, aquelas eram apenas iscas, migalhas que Varela certamente já conhecia. Em vez disso, preencheu as folhas com algo muito mais perigoso, perguntas. Não as do teste, mas outras maiores, que a prova nem sequer ousava fazer. Se a gravidade é uma força fundamental, por que a entropia não é ensinada como uma lei emocional? Anotou no canto de uma página como se fosse um rabisco distraído. Qual o peso exato de uma decisão quando todas as variáveis são desconhecidas? Ao seu lado, Mariana, sempre a primeira a terminar, ergueu a sobrancelha ao ver o que ele escrevia, mas não disse nada. Ela sabia, como todos na sala, que algo estava errado. Só não sabiam o quão certo estava. Quando Varela parou atrás da carteira de Alex, o silêncio na sala ficou tão denso que dava para cortar com a ponta da caneta. O professor não olhou para as respostas. Olhou para as perguntas. Interessante, murmurou a voz tão baixa que só Alex ouviu. Mas a física não é filosofia, Santos. Não, professor, Alex respondeu sem levantar os olhos. É pior, porque a filosofia permite dúvidas. A física exige que a gente finja que não tem. O músculo no rosto de Varela tremeu. Não de raiva. De algo que poderia ser. Quase respeito. Ao final da aula, quando os outros alunos já tinham saído correndo para o pátio, Varela ficou. Segurava a prova de Alex entre os dedos como se fosse um objeto contaminado. Você não usou a chave, afirmou não como pergunta, mas como constatação de uma derrota própria. Não precisei, Alex encostou-se na carteira, cruzando os braços. O senhor me deu a chave sabendo que eu ia tentar trapacear. Mas o senhor esqueceu que, às vezes, o melhor jeito de ganhar é fazer o adversário pensar que você está jogando o jogo dele, quando na verdade você já inventou outro. Varela soltou uma risada seca, sem humor. E qual é o prêmio desse jogo, Santos? Alex sorriu pela primeira vez sem ironia. O senhor vai me dar 0 nesse simulado. É claro que vou. E vai me aprovar na disciplina. O professor arqueou uma sobrancelha. Por quê? Porque o senhor não quer um aluno que sabe as respostas. O senhor quer um que saiba fazer as perguntas certas. E eu acabei de provar que sei. Varela olhou para a janela, onde o sol batia tão forte que parecia querer derreter o vidro. Você é perigoso, disse finalmente. Não pela trapaça. Pela honestidade. Alex não respondeu. Sabia que aquela não era uma crítica. Era um aviso. E pela primeira vez entendeu que algumas portas não precisavam de chaves para serem abertas. Bastava ter a coragem de empurrá-las até quebrar. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Era daqueles que carregam o peso de algo prestes a desabar ou a voar. Varela passou os dedos pela borda da mesa, como se testasse a resistência da madeira, enquanto Alex observava a poeira dançando na luz que cortava a sala. Não era o tipo de poeira que se deposita, era a que fica suspensa, teimosa, como se também estivesse esperando por algo. Você já ouviu falar do paradoxo do observador? Perguntou o professor de repente com uma voz que não pertencia àquela sala, nem àquele horário, nem sequer àquele homem que corrigia provas com caneta vermelha. Alex franziu o senho. Não era uma pergunta retórica. Era uma armadilha disfarçada de curiosidade, daquelas que Varela gostava de armazenar na manga como cartas marcadas. O princípio que diz que o ato de observar algo já o altera?
Arriscou, embora soubesse que a resposta verdadeira estava em outro lugar. Sempre estava. Não. Varela balançou a cabeça devagar, como se desmontasse um mecanismo invisível. O paradoxo de que às vezes a pessoa que mais enxerga é justamente a que está de olhos fechados. Alex sentiu o ar ficar mais denso. Não era uma metáfora. Era uma confissão envenenada, daquelas que se disfarçam de lição para não soarem como despedida. O senhor está falando de si mesmo? O professor riu, um som curto, quase um engasgo. Estou falando de você. E então, como se tivesse sido acionado por um interruptor oculto, o projetor no fundo da sala ligou-se sozinho, jogando na parede uma imagem tremula, um gráfico de linhas entrecruzadas, números que não seguiam nenhuma sequência lógica e no centro, em letras garrafais, uma pergunta que não estava em nenhum livro. O que acontece quando a exceção se torna a regra? Alex se levantou. Não por instinto, mas porque algo dentro dele reconheceu aquele código. Não eram números. Eram coordenadas. Isso é da prova do ano passado, murmurou, embora soubesse que não era. A prova que o senhor nunca corrigiu. Varela não negou. Em vez disso, tirou do bolso um envelope amarelado, dobrado ao meio como se tivesse sido carregado por anos sem nunca ser aberto. Dentro não havia papel. Havia uma chave, não de metal, mas de osso, polida pelo tempo até ficar quase translúcida. Algumas portas, disse o professor, ecoando o pensamento de Alex de minutos atrás, não precisam de chaves para serem abertas. Mas outras exigem que você as feche primeiro. Alex segurou a chave. Ela estava morna, como se tivesse sido tirada de um corpo vivo. O que tem atrás dessa porta? Varela olhou para a janela novamente. Desta vez, não era o sol que ele via. A resposta para a pergunta que você ainda não fez. E então, como se tivesse sido apagado por um apagador invisível, o gráfico na parede desapareceu. O projetor desligou-se com um clique seco. Na sala só ficou o cheiro de giz queimado e a certeza de que, dali em diante, as regras do jogo, qualquer jogo, haviam sido riscadas para sempre. Alex guardou a chave no bolso, não porque pretendesse usá-la, mas porque algumas coisas não são feitas para abrir portas. São feitas para lembrar que algumas portas não deveriam existir. Alex saiu da sala com a sensação de que o ar havia se tornado mais denso, como se cada molécula carregasse o peso de uma decisão não tomada. O corredor, antes um labirinto de luzes fluorescentes e pisos encerados, agora se estendia como um túnel sem fim, onde as sombras não se moviam com ele, mas contra ele. A cada passo, o eco dos seus sapatos parecia responder a uma pergunta que ninguém havia feito. Foi então que notou o relógio. Não estava na parede. Não estava no pulso de ninguém. Estava flutuando a meio metro do chão, seus ponteiros girando em sentido inverso, marcando não o tempo que passava, mas o tempo que desfazia. As horas não avançavam, elas se descolavam, como cascas de uma fruta podre. Alex esticou a mão sem querer e o relógio parou. Os ponteiros se alinharam em uma linha reta, apontando para ele. Você não deveria ter pego a chave, disse uma voz que não era de Varela, nem de qualquer pessoa que ele conhecesse. Era uma voz que parecia vir das próprias paredes, mas também de dentro da sua cabeça, como se as palavras tivessem sido plantadas ali anos antes, esperando o momento certo para brotar. Alex virou-se. O corredor estava vazio, exceto pelo homem que não estava lá. Ele usava um terno cinza chumbo, tão bem cortado que parecia costurado no próprio ar. Seu rosto era uma máscara de traços precisos, mas indeterminados, como se você olhasse e no segundo seguinte, já não conseguisse lembrar como ele era. Só uma coisa chamava atenção, seus olhos. Ou melhor, a falta deles. No lugar das íris, havia 2 pequenos relógios de areia, e a areia dentro deles não caía. Subia. Eu não peguei a chave, Alex respondeu, sentindo o peso do metal no bolso como uma acusação. Eu a recebi. O homem sem rosto sorriu. Ou talvez não. Talvez seu rosto apenas se reorganizasse para sugerir um sorriso, como nuvens formando uma cara no céu. Receber é a primeira etapa de pegar. E pegar é a primeira etapa de abrir. Alex sentiu um gosto metálico na boca. Não era medo. Era algo mais antigo, mais profundo. A memória de um erro que ainda não havia cometido. O que você é? Eu. O homem estendeu as mãos, e por um instante, Alex viu não dedos, mas chaves. Centenas delas, de todos os tamanhos, girando em torno dos seus pulsos como um enxame de pássaros mecânicos. Sou o que fica entre você e a porta que você não quer abrir. Sou o aviso que você ignora. Sou o silenciador de campainhas às 3 da manhã. Alex engoliu em seco. E por que eu ignoraria um aviso? Porque o homem inclinou a cabeça, e a areia nos seus olhos subiu mais rápido. Você já sabe o que tem atrás dela.
Um estalo seco ecoou pelo corredor. Não veio de lugar nenhum. Veio de tudo. E então, as luzes se apagaram. Não foi um blackout. Foi como se alguém tivesse desligado a ideia de luz. No escuro absoluto, Alex sentiu algo se mover ao seu lado. Não era o homem sem rosto. Era pior. Era ele mesmo. Não um reflexo. Não uma sombra. Era Alex, mas desfeito, como se alguém tivesse pegado sua memória e a tivesse esticado, rasgado e costurado de volta de qualquer jeito. Esse outro Alex não tinha olhos. No lugar deles, duas chaves enferrujadas se projetavam para fora, pingando algo escuro e espesso. Você sempre soube, sussurrou seu duplo, com uma voz que era dele, mas distorcida como um disco arranhado. Desde a primeira vez que sonhou com a porta. Alex recuou, mas não havia para onde ir. O corredor havia desaparecido. Agora ele estava em um lugar que não era um lugar, uma não sala, um não espelho, um não tempo. As paredes respiravam. Eu nunca sonhei com porta nenhuma, ele mentiu. O outro Alex riu. Não era um som. Era uma sensação como agulhas finas perfurando a nuca. Claro que sonhou. Todo mundo sonha com a porta. Alguns a chamam de morte. Outros de verdade. Você a chama de silêncio. E então o outro Alex estendeu a mão. Não para tocá-lo. Para mostrar. Entre seus dedos, uma chave começou a se formar. Não a chave que Alex tinha no bolso. Esta era maior, mais antiga. Feita de um material que não existia, algo entre osso e ferro que doía só de olhar. Esta é a chave que você realmente quer, disse o duplo. Esta abre a porta que você realmente teme. Alex sentiu o suor frio escorrer pelas costas, porque ele reconheceu a chave. Era a mesma que ele havia enterrado no quintal aos 7 anos, depois de encontrá-la debaixo da cama. A mesma que sua mãe havia jogado no rio quando pegou cavando para desenterrá-la. A mesma que apareceu em seus pesadelos por anos, até ele aprender a não dormir. Não, ele sussurrou. Sim, respondeu o outro. E você vai usá-la. Não hoje. Não amanhã. Mas quando o silenciador parar de funcionar. O homem sem rosto reapareceu, flutuando no vazio como um pensamento teimoso. Toda chave tem um preço, disse ele, enquanto a areia em seus olhos completava o ciclo e começava a cair novamente. Esta custa uma pergunta. Alex não queria saber, mas a pergunta já estava formada em seus lábios como um tumor de palavras. O que acontece quando a porta que não deveria existir é aberta? O corredor voltou. As luzes piscaram. O homem sem rosto se foi. Sozinho, Alex olhou para a chave no bolso. Ela estava fria agora. Morta. Ou apenas esperando. Ele não iria usá-la. Não hoje. Não amanhã. Mas quando o relógio parasse de girar ao contrário, ele sabia que não teria escolha. Porque algumas portas não são feitas para serem abertas. São feitas para serem encontradas. O relógio de areia e a última pergunta. Alex guardou a chave no fundo da gaveta, sob um envelope amarelecido com a inscrição, para quando o tempo acabar. Mas o tempo não acabava. Ele se esticava, se retorcia, como um fio de lã nas mãos de uma criança impaciente. Os ponteiros do relógio de parede giravam ao contrário, mas nunca paravam. Até que pararam. Não com um estalo. Não com um suspiro. Mas com um silêncio tão denso que Alex sentiu o peso dele nos ossos. O corredor apareceu novamente, só que desta vez não era um corredor. Era um vestíbulo, um espaço circular sem portas, apenas paredes cobertas por milhares de relógios de areia, cada um com grãos de cores diferentes. Alguns caíam devagar, outros tão rápido que pareciam imóveis. E no centro, flutuando como uma mancha de tinta em água, estava ela, a porta que não deveria existir. Não era de madeira nem de metal. Era feita de perguntas, as que Alex nunca ousara fazer, as que havia enterrado, as que o acordavam à noite. E no meio dela, como uma fechadura de cristal negro, brilhava um único olho, o do homem sem rosto. Você já sabe a resposta, sussurrou uma voz que não era voz, mas o eco de todas as escolhas que Alex não fizera. Ele tirou a chave. Ela não estava mais fria. Queimava. Não como fogo, mas como verdade, aquela que corrói por dentro. Quando a encostou na fechadura, a porta não se abriu. Ela se desfez como açúcar na chuva, revelando não um cômodo, não um abismo, mas um espelho. E no espelho, Alex viu-se sentado à sua própria mesa, anos no futuro, velho, com as mãos trêmulas segurando uma caneta sobre um papel em branco. No alto da página, escrito com sua própria letra, lia-se: o que acontece quando a porta que não deveria existir é aberta? Abaixo, apenas uma palavra, repetida como um mantra ou uma maldição. Nada, porque a porta não levava a lugar algum. Ela era o lugar. O homem sem rosto não era um guardião, era um aviso. A chave não abria passagens.
Ela fechava ciclos. E o preço não era uma pergunta. Era a compreensão de que algumas coisas não têm resposta. Alex soltou a chave. Ela caiu no chão e se transformou em areia, juntando-se aos grãos dos relógios ao redor. Um por um, eles pararam. O vestíbulo desmoronou em silêncio, e Alex acordou em sua cama suado, com um gosto de metal na boca. No bolso, uma nota que não estava lá antes. Você já esteve aqui. Você sempre esteve aqui. A próxima vez não será um sonho. E no relógio da parede, os ponteiros giravam ao contrário novamente. Mas desta vez, Alex sorriu. Porque agora ele sabia, a porta não era para ser aberta. Era para ser esquecida.